confusão na IPDA. Por que confusão na IPDA? Porque a IPDA, ela se divide entre membros que acreditam na doutrina escrita nesse livro e tem membros que não acreditam. Tem membros que querem viver uma vida de libertinagem, uma vida em conformidade com o mundo, se esquecendo do que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba, Deus te terá como inimigo. Deus te terá como inimigo, diz a palavra do Senhor. Então existe essa confusão. Recentemente agora, eles estão querendo trazer a doutrina de volta. Mulher que usa calça comprida será punida, mulher que cortar o cabelo, maquiagem, será punidos. Amém? Então cria entre os irmãos aquela contenda. Por quê? A doutrina que está escrito nessa palavra, que é a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, a qual eu sou um defensor dentro da igreja pentecostal, o último chamado de Deus, que foi a igreja que o Senhor entregou nas minhas mãos, que eu fundei. Nós conservamos os bons costumes e a doutrina que está na Bíblia. Nós não concordamos com corte de cabelo, nós não concordamos com uso mundano conforme o mundo. A mulher de Deus, ela tem que se vestir de que forma? De que forma diz a Bíblia que a mulher de Deus tem que se vestir? Com pudor e modéstia, que é vergonha e respeito. Agora, vamos pensar comigo. Será que a doutrina está fazendo efeito somente na vida dos membros, somente os membros que serão punidos, ou a família Miranda também será punida? Hein? Será que eles serão punidos também? Porque a doutrina é para todos. A doutrina, ela é para todos. É inevitável. Não adianta chorar, pular, espernear. Não adianta você me xingar, falar mal de mim aqui nos comentários. Não adianta você fazer isso. Mas a mulher de Deus e o homem de Deus tem que se vestir com pudor e modéstia. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos sal, nós somos luz. O cristão sempre foi conhecido por modo de viver aqui na terra, jeito de falar, de se comportar e de se vestir. Um cristão sempre foi conhecido assim. O cristão nunca foi conhecido do jeito que está vindo a nova geração de crente. Mulheres com cabelo cortado, cabelo pintado, unhas de gavião desse tamanho, um monte de maquiagem na cara. Não, essa não é a igreja de Cristo. Esse não é os cristãos verdadeiros. Então há essa confusão entre a IPDA porque, infelizmente, tem membros da família que não obedecem. Tem membros da família que usa bermuda no meio da rua, usa calça apertadinha, mulheres usam calça comprida, corta o cabelo, pinta o cabelo, né, senhora Débora? Pinta o cabelo. Por que não colocaram no regulamento, como doutrina, também a proibição da pintura no cabelo? Mas, pastor Júlio, na onde está escrito isso? Eu vou te dizer. Provérbios capítulo 20, versículo 29. A beleza dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos os seus cabelo branco.
Provérbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando são encarados como justiça. Não tem jeito, chega uma hora que você vai chegar à idade do cabelo branco. E temos que encarar como justo. Por quê? A vida do homem é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Dentro desse processo até a morte, nós vamos ficar velhos, nossos cabelos vão ficar branco. Nós temos que encarar como justiça. Quando a gente encara como justo por causa da idade, a Bíblia diz que se torna uma coroa de honra para a tua cabeça, para as nossas cabeças. Então, a pintura do cabelo também tem que ser proibida, porque também está escrito em Mateus capítulo 35, capítulo 36, se eu não estou enganado, versículo 37. Entre 35 e capítulo 35 ou 36, versículo 37. Não se pode tornar um cabelo branco ou preto. Então a doutrina ela tem que valer para todos. Se uma irmã ela for punida porque está cortando o cabelo, que a Bíblia condena o corte de cabelo, a Débora também tem que ser punida. A mulher do Davi Neto também tem que ser punida. A mocidade do Regenere também tem que ser punido. O exemplo vem de casa. A família Miranda precisa dar o exemplo em tudo. A Bíblia diz para nós sermos o exemplo em tudo. Se os membros não conseguem achar exemplo na família de santidade, de pureza, de separação do mundo, então como que eles podem exigir dos membros uma coisa que eles mesmos não estão fazendo? Não tem como. Quando eu exijo alguma coisa da minha igreja concernente à doutrina, eu sou o primeiro a cumprir. Eu tenho que ser o primeiro a cumprir. A Bíblia condena todas essas coisas? Claro que sim. Calça comprida não é para a mulher de Deus. Corte de cabelo não é para a mulher de Deus. No livro de Coríntios está escrito que a mulher deve deixar o cabelo crescer, porque ele é honroso. A Bíblia diz que a beleza da mulher está dentro e não fora. A mulher pode se arrumar bem bonita, se arrumar e ficar bonita, claro, com uma roupa bonita, tem um shampoo que você vai usar, o seu cabelo vai ficar bonito, sem precisar de você cortar e pintar seu cabelo. Sem precisar disso. Agora, não adianta querer trazer a doutrina de volta só para os membros da igreja. Tem que ser para todos. Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. Tem que começar pela sede mundial. Tem que começar pela família Miranda. Tem que começar por eles. Precisa santificar o altar que está profanado. O altar precisa ser santificado. E a primeira coisa que precisa fazer é voltar a pintar a igreja de cor normal, tirar aquelas luzes de boate, fazer cultos no claro e não no escuro, colocar o Regenere, a mocidade do Regenere, para se apresentar a Deus de forma correta. Porque a grande maioria deles usa bermuda. Davi Neto usa bermuda, ele já falou aqui, né? Usa bermuda. Tem vídeos aqui da sua esposa que ela está com batom, está com maquiagem. Então a doutrina precisa ser para todos. A doutrina precisa ser para todos. Eles estão preocupados de implantar a doutrina. Será que não é porque está perdendo muita gente? Aí vem aquela velha história. Nós estamos perdendo muita gente. Irmãos, não adianta. Eu vou dar um recado para vocês. Não adianta. Não adianta. Não adianta querer enganar as pessoas conservadoras da verdade. Se vocês continuar do jeito que vocês estão, eles não vão permanecer aí, eles vão sair como milhares de pessoas vão sair. Milhares de pessoas saíram. O que mais eu recebo nos meus comentários são
de pessoas dizendo: quando eu achar uma igreja de doutrina aqui na minha cidade, eu saio da Deus e Amor. Por quê? O povo não aguenta mais, irmãos, tanta mentira e tanta enganação que parte, sabe, lá de dentro. O povo não aguenta mais. A doutrina é para todos. Agora, por que afrouxar a doutrina? A nossa irmã Irene Miranda não jurou ao caixão do missionário Davi Miranda que não deixaria a doutrina de lado? Ela não fez isso. Por que deixou agora a vaidade entrar, o mundanismo entrar, e agora quer corrigir somente uma parte e deixar a outra? Por que não põe também que é proibida a pintura de cabelo, usar bermuda? Por que não põe aí mais coisas que não colocaram aqui? Por que quer colocar só um pedaço? Hein? Por que quer colocar só um pedaço? A família Miranda precisa deixar a ganância pelo dinheiro e se enquadrar dentro daquela passagem de Crônicas. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É isso que elas precisam fazer. Quando um rei, Josias, ele é levantado como rei no Velho Testamento, a Bíblia diz que ele repara o altar do Senhor. Ele repara o altar do Senhor. Ele começa reparando desde o altar. É desde o altar que ele começa reparando. Ele começa a tirar as abominações do altar. Porque a santificação de uma igreja começa do altar. Porque é do altar que é implantada a santificação, que é pregada uma vida de santificação. Se a gente não santificar primeiro o altar, não vai adiantar. Não vai adiantar impor a doutrina para os membros, mas a família viver de qualquer jeito. Não vai adiantar. Eles viverem como eles querem. Não vai adiantar você colocar doutrina, algumas doutrinas e outras você arrancar fora, não. Você tem que incluir tudo que a Bíblia traz como pecado, como vaidade, como mundanismo. Porque caso ao contrário, não deixa de ser fingimento. Tem pessoas que falam aqui no meu comentário, claro que é uma ou duas pessoas que falam assim: olha, vai cuidar da sua vida, olha, toma cuidado que você está falando mal da igreja. Você só fala e escreve uma coisa dessa aqui porque você não tem visão das coisas de Deus. Quando eu gravo um vídeo desse aqui, eu não estou falando mal da igreja. Eu estou falando contra o pecado da igreja. Ah, mas você não está mais na igreja Deus e Amor. Você abriu a sua própria igreja, que é a igreja pentecostal, o último chamado de Deus na terra. Independente, eu sou livre para falar a verdade. A igreja de Cristo é uma só. No céu não existe placa. No céu não tem a placa Igreja Pentecostal, último chamado de Deus na terra, Igreja Deus e Amor, Igreja Batista, Assembleia de Deus. Não, no céu não tem placa. Eu, como membro do corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma só na terra, eu, como membro do corpo de Cristo, eu tenho todo o direito de defender a verdade como você tem. Eu tenho todo o direito de defender a verdade em pró do corpo de Cristo e da obra de Cristo. Ainda que eu não esteja mais lá, mas eu tenho todo o direito de defender a verdade e ir contra o pecado e contra o erro que vocês, pastores, não têm coragem de ir. Que vocês, pregadores, não têm coragem de ir. Sabe por que vocês não têm coragem? Porque vocês estão firmados em um salário, vocês estão firmados em um cargo. O salário, o cargo é maior do que a verdade. É maior do que a verdade. Vocês trocaram o salário e o cargo e deixaram a verdade de lado. Deixar a verdade de lado. Vocês têm medo de falar, com medo de ser punido, com medo de ser excluído, com medo deles jogarem você fora. Mas a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, quer ouça ou quer deixe de ouvir, saberão que teve no meio deles um profeta. Enquanto vocês continuarem frouxos desse jeito, não querer falar a verdade, Deus vai cobrar de vocês. Viu? Deus vai punir vocês. Não tem como fugir, não adianta, vocês não vão escapar do juízo de Deus. Deus vai punir todos os pastores que concordam e aceitam a mentiraiada que está lá dentro. Amém? Tem muitos homens e mulheres de Deus dentro da Deus e Amor? Claro que sim.
É inevitável. Tem homens e mulheres de oração, tem homens e mulheres de doutrina que não largarão a doutrina, que estão muito tristes com tudo que está acontecendo. Amém? Vamos defender a verdade, vamos defender a doutrina de Cristo. Deus te abençoe, Deus te conceda graça, que o nosso Deus nos ajude a ter visão do reino e pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra o erro. Amém? Não se esqueça de uma coisa, a Bíblia condena o mundanismo, não adianta inventar histórias furadas, a Bíblia condena o mundanismo. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda de Jesus Cristo. Livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos entregou o ministério da reconciliação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Paulo disse o seguinte, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado para o mundo, e o mundo também está crucificado para mim, diz a palavra. Lá na terceira ou segunda epístola de João, no capítulo 9, se eu não estou enganado, e versículo 1, capítulo 9, está escrito, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, este não tem nem ao Pai e nem ao Filho, mas aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Prevaricar significa deixar de guardar aquilo que nos foi mandado. A doutrina que pregamos e acreditamos está na Bíblia, e é um dever de todo cristão guardar a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo. Aquele que não guardar e não viver, não terá Deus na tua vida, e não adianta se espernear. É a Bíblia que está nos falando e nos revelando essa verdade. Moisés disse, goteja a tua doutrina como orvalho, Senhor. Paulo, ele disse, lá em Timóteo capítulo 4, versículo 1, haverá um tempo difícil, haverá um tempo complicado. Paulo escreveu isso. Ele disse, pregues a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não aceitarão mais a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutor, que anda conforme o seu próprio desejo, desviando-se os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, diz a palavra. E é o que nós vivemos hoje. Aquilo que antigamente era pecado não é mais. A calça comprida que era pecado hoje não é mais. A saia curta que era pecado hoje não é mais. A calça coladinha que o homem está usando hoje não é mais. A bermudinha que antes era pecado hoje não é mais. Amém? Gritar gol no estádio de futebol, que era pecado, hoje não é mais. O cabelo pintado, que era pecado, hoje não é mais. O que mudou? A palavra de Deus se cumpre em nossos dias, diante dos nossos olhos. Pregas a palavra a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não aceitarão mais a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e vão amontoar doutor, pastor, que anda conforme o seu desejo. Eu estou nessa igreja, essa igreja permite eu andar de bermuda, permite eu ficar sem camisa, permite eu cortar meu cabelo, permite eu pintar, permite eu usar maquiagem, pintar as unhas. Aqui o meu pastor é light, aqui a igreja é 10. A sua igreja pode ser 10, o seu pastor pode te permitir, mas eu quero ver você entrar no céu desse jeito, conforme o mundo parecendo com o mundo. O último sinal do arrebatamento da igreja para a gente encerrar, qual que é? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, a igreja aguardava o arrebatamento nos seus dias, e Paulo disse, não será assim.
sem que primeiro venha a apostasia e a manifestação do anticristo. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Lá no livro de Timóteo está escrito. O que está escrito em 1 Timóteo, se eu não estou enganado, capítulo 4? Ou 2 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Essa doutrina que mulher pode pintar o cabelo, pode cortar o cabelo, pode usar calça comprida, pode usar sainha curtinha, pode ficar pelada na praia, é doutrina de demônio, não é doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, ela é oposta ao mundo, goste você ou não, mas é a verdade. A doutrina de Cristo não é compatível ao mundo. Esse negócio de mulher de Deus com unha desse tamanho, toda pintada, que é isso? Isso não é doutrina de Cristo, é doutrina de homem. Amém? A doutrina de Cristo, irmãos, ela é verdadeira. A doutrina do homem é essa aqui, ó. Não, a mulher pode usar pintura, pode deixar as unhas desse tamanho, que não tem problema. Não tem nada a ver. Não acredite nessa doutrina, porque é de homem e é satânica. A doutrina de Cristo proíbe, condena unha de gavião pintada, olhos pintados. A doutrina de Cristo, a doutrina verdadeira, nunca vai aceitar. A porta é estreita, não adianta querer alargar. Se você não se esforçar para entrar pela porta estreita, você está fora do céu. Você está fora. Um homem perguntou: Senhor, muitos vão para o céu, poucos vão para o céu. Jesus disse: fazei de tudo por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que muitos vão tentar entrar, mas não vai conseguir. Mateus capítulo 16, versículo 26, se eu não estou enganado, ou 17, ou versículo 16, sabe o que está escrito? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque se você não tomar a cruz e não renunciar ao teu pecado, não viver conforme a vontade e a palavra de Deus, você está fora do céu. Amém? Deus te abençoe.